Se o hiperfoco fosse o poder do TDAH, você o controlaria e usaria todo dia, certo? Mas no fundo, você sabe que não é assim que funciona. Durante dias, você acorda disposto a ser mais produtivo, mas vai dormir preocupado por ter feito muito pouco. Eu criei um método que me ajuda a driblar isso, e você também pode aprender no primeiro link da descrição. Neurônios que estão no cerebelo se conectam a áreas do sistema límbico, bem como a áreas do córtex pré-frontal para comandar o nosso funcionamento cognitivo. E aí, por que eu falei tudo isso? Genes que vão influenciar para o funcionamento dos neurônios. Existe um gene que é o que codifica o receptor da dopamina. Ele é um receptor que recebe a dopamina na fenda sináptica. Esse gene se chama o gene DRD4 e DRD5. Esse é um gene fator de risco para o TDAH. Sim. Sabe onde esse gene é expresso? Córtex pré-frontal, cerebelo, áreas do sistema motor, áreas do sistema límbico, bem como áreas do processamento auditivo, bem como áreas do processamento sensorial. Olha. Então você tem expressão desses genes em várias áreas do cérebro. Ou seja, esse gene que pode causar os prejuízos do TDAH também podem estar influenciando a questão até motora, sensorial. Motora, sensorial, aprendizagem, cognitivo. Ou seja, fica muito evidente que um somatório de funções, de características podem ajudar até a fechar o laudo e identifica muito bem as pessoas com TDAH. Exatamente. Então, no TDAH, a gente tem circuitos funcionais de áreas de funcionamento do cérebro que estão com sua atividade desregulada. Então, por exemplo, a gente fala, você vê muito divulgador falando assim, é uma redução dopaminérgica. O gene DRD4, na verdade, ele codifica um receptor. Não que você não possa ter uma produção reduzida da dopamina, mas, hora ou outra, se o receptor não está presente no neurônio chamado pós-sináptico, naquele neurônio que ele vai se conectar, como que a dopamina vai se ligar? Se ela não tem um receptor. Ela precisa do receptor para poder se ligar e ter a sua função fisiológica. Ela precisa ser produzida e precisa ser recebida. Exato. Então, se você tem uma desregulação na produção ou na recepção, você tem uma falha no sistema dopaminérgico. Perfeito. Você simplesmente agora resumiu o funcionamento fisiológico de atividade cerebral de uma pessoa com TDAH. Então, tem que tomar muito cuidado quando a gente fala somente do córtex pré-frontal. Somente do córtex pré-frontal. Beleza, ele é uma região muito importante para o teu comportamento no dia a dia. Sim. Ele é uma região muito importante para a regulação de todo o comportamento que você vai executar. Você precisa de função executiva a todo momento. Para sentar, para beber uma água, para poder responder uma mensagem, você precisa de funcionamento executivo. Mas você tem circuitos relacionados ao comportamento. Seu cérebro ele está altamente conectado para regular o teu comportamento. Então, isso também explica o fato das pessoas muitas vezes se sentirem prostradas. Perfeito. Porque, tipo assim, ela acorda... Quantas pessoas já falaram isso pra mim? Ou seja no direct, ou seja no comentário dos vídeos. Yuri, eu não aguento mais. Porque eu passei o fim de semana pra estudar, já tá chegando domingo à noite e eu nem abri o livro. E a pessoa se culpa, se chicoteia, se sente... Perfeito. O cérebro está completamente conectado. Então, a partir do momento que uma pessoa ela tem uma dificuldade relacionada à procrastinação, uma dificuldade relacionada à capacidade dela de se autorregular, ela vai ter conexões em circuitos emocionais. Então, poxa, eu procrastinei o estudo de uma atividade, certo? Quando chega lá no outro dia e você fala, poxa, por que eu fiz isso? Eu fiquei brincando, eu fiquei jogando no computador, eu fiz várias outras coisas que me jogaram nessa situação presente. Então, seu cérebro está conectando áreas de julgamento, que são áreas do córtex pré-frontal. Você está julgando o comportamento que você fez. Isso se conecta muito com áreas do sistema límbico, que é uma área muito primordial para o processamento emocional. E você vai se sentir triste, você vai se sentir culpado, porque essa área está mandando informação, trocando informação para poder regular esse teu comportamento. Então, isso é muito comum em acontecer. Por isso que a gente fala que a desregulação emocional ela é um comportamento que está muito presente nas pessoas com TDAH também, né? Sim. Então, pode acontecer isso. Mas quando a gente fala de processamento cerebral, um outro mito que é muito comum ver, isso me dói assim a testa, já vi gente falando, grande, você só usa 10% do seu cérebro, se você pudesse usar muito mais por cento, você ia ter um... Aí, assinado Albert Einstein, tá ligado? Tipo, o cara nem... Não, isso assim é um mito que você usa 100% do seu cérebro a todo momento. Por exemplo, você, Yuri, agora, nesse momento, está prestando atenção no que eu estou falando. Você está se concentrando. Mas você está regulando o seu circuito motor.
Porque você está quietinho, sentado, sem se mover. Você está regulando áreas do sistema límbico. Você está inibindo áreas de hipervigilância. Por quê? Por mais que, sei lá, aconteceu uma notícia com alguém da sua família que você recebeu hoje, isso ativou áreas do sistema de vigilância, de deixar você triste, de deixar você hipervigilante. Poxa, eu tô aqui, recebi uma baita notícia ruim, eu ainda tenho que gravar esse podcast com esse cara. Seu filtro, seu funcionamento executivo está inibindo esses pensamentos, certo? Então, seu cérebro está conectado a todo momento. Você está fazendo processamento visual, você está me vendo, você que está aí na auditivo, sua casa. Visual. É igual aquela pessoa que tenta conversar num bar lotado. As mesas estão conversando, mas você consegue ter um nível mínimo de para você poder ouvir o cara da frente, né? Sabe quem faz isso no seu cérebro? A função executiva chamada controle inibitório. Quando a gente estuda eletrofisiologia, e eu estudei mais de 12 anos de eletrofisiologia, eu falo uma coisa. O controle inibitório é quem manda no cérebro. Sabe por quê? O controle inibitório é uma função relacionada a você inibir pensamentos, inibir estímulos, controlar as suas vontades. E pasme ou não, sabe aquele pensamento de, meu Deus, eu preciso ir no banheiro? Uma função fisiológica que você recebeu informação lá do seu esfíncter e dizer, eu preciso ir no banheiro. Mas agora eu não posso ir porque eu quero prestar atenção nesse cara. Controle inibitório. Sabe aquele funcionamento de você tá balançando a perna? Eita, para de balançar a perna que é muito legal esse assunto. Controle inibitório. Sabe aquele pensamento que eu acabei de citar de, meu Deus, eu tenho que ir na casa da minha avó depois daqui. Mas eu não quero prestar atenção nisso agora. Isso tem a ver controle inibitório. Com rede de modo padrão também ou não? A rede de modo padrão é uma rede de circuitos, são áreas específicas, e você tem ali áreas do córtex frontal, parietal, temporal, que se conectam para regular o estado de relaxamento, o estado de pensamento inner, né? O self, você pensar sobre você mesmo, você está relaxado, então seria não está engajado. Seria um circuito antagônico ao que nós estamos ativando agora. Muito bem. Quando você está se concentrando, quando você está tendo circuito executivo, a gente chama isso da rede executiva de funcionamento, perfeito, ela está ativa. Você tem uma redução da rede de modo padrão. Agora, se você tem um aumento do funcionamento da rede de modo padrão, você desconecta quem? A rede de funcionamento executivo. E aí certo? Você tá relax, tá de boa. Tá. Exato. Você não está engajado numa tarefa cognitiva, você não está prestando atenção. Então você está na rede de modo padrão. E existem outras redes no cérebro, como o circuito de saliência, o circuito de Papez, que executam algumas funções comportamentais. Mas o que eu quero dizer? Que você usa 100% do seu cérebro, cara.